Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, tô de volta nesse vídeo para trazer aqui algumas notícias que pintaram na noite dessa sexta-feira e também nessa tardezinha aí de sábado. Notícias de contratações que o Vasco pode estar tentando aí. Eu achei relevante, vou trazer esse vídeo aqui para a gente poder debater se são boas as chances do Vasco contratar esses jogadores ou não. Mas antes da gente estar trazendo aqui essas informações, deixe o seu like, que é importante para a gente estar crescendo aqui no canal, divulgando o nosso conteúdo, né? Você vai estar ajudando bastante ao nosso canal. Sua inscrição, que é importante para esse crescimento. Não deixe de apertar o sininho de notificações para estar recebendo aí os futuros vídeos, e o seu comentário, que é de suma importância para a gente estar batendo papo aqui logo após o nosso vídeo. Então, rapaziada, para começar o vídeo, vamos falar a respeito aí do interesse do Atlético São Luís do México no Jean David. O Mário Coelho trouxe a informação nessa sexta-feira à noite aí que o Atlético São Luís do México tem interesse em Jean David e o atacante John Murilo pode ser envolvido na negociação. Mário Coelho trouxe aí, né, esse possível interesse do São Luís. O Jean David, que chegou aqui no Vasco cheio de pompas e circunstâncias, trazido aí pelo Pedrinho com muita expectativa. Infelizmente o jogador não conseguiu aí apresentar, né, o bom futebol que ele exercia lá no México. No México ele tem bastante cartaz, né, um jogador que passou muito bem lá pelo futebol mexicano, mas aqui no Brasil não conseguiu apresentar o seu futebol, muito por causa da sua baixa estatura. A gente sabe que aqui no Brasil poucos jogadores com menor estatura vem se destacando. Apenas aí o Soteldo, né, que é um cara diferenciado, que também é venezuelano, assim como o John Murilo, que pode estar sendo aí envolvido nessa negociação. A gente sabe aí que o Soteldo é um cara abusado, parte para cima mesmo, não tem medo do confronto direto com os zagueiros. E o Jean David já é um jogador mais de construção, do toque de bola, fazer triangulação. Infelizmente não se adaptou muito aqui no futebol brasileiro. O Vasco vem tentando negociar o jogador e o futebol mexicano é um caminho para esse jogador. Houve essa especulação, né, do São Luís. Eu vi ali um vídeo do John Murilo aí, uns 5 minutos de vídeo, chegou nem em 3 minutos, eu já vi que com certeza ele vai ser muito mais bem aproveitado no Vasco. Um jogador que faz bastante gols, leva muito bem a bola para a linha de fundo dos dois lados do campo, um jogador que o Vasco precisa. Está precisando aí de um jogador com mais infiltração, né, que vai mais à linha de fundo. O Vasco no momento não tem esse estilo de jogo, por isso que o Carille vem jogando ali um pouco mais com posse de bola. Então seria aí uma troca interessante. Acho que o Vasco, se fizer essa troca, vai estar levando até vantagem. E espero aí que isso possa estar se concretizando o mais rápido possível, porque o Vasco precisa urgentemente de jogadores para compor o ataque do Vasco. Só temos ali o Alex Teixeira e o Maximínio Domingos, que podem jogar ali pelo lado direito. É muito pouca opção para uma temporada inteira aí que vai ser bastante exigida do Vasco. A outra informação é a respeito do Al-Shabaab e o Vasco, né, que ainda discute se haverá obrigação ou opção de compra pelo lateral esquerdo Leandrinho. O Atenção Vascaíno trouxe a seguinte notícia: o Vasco deve emprestar o lateral esquerdo Leandrinho ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. O contrato proposta é de 6 meses. Com isso, o clube receberia cerca de $1 milhão e teria o abatimento da dívida do Paulinho Paula no valor de $750 mil. Para a concretização do negócio, basta acertar se seria com obrigação ou opção de compra por parte dos sauditas. O Vasco luta por obrigação, afinal que chegaria aproximados a 20,5 milhões de reais. Discussões em fase final. Leandrinho disputa o Sul-Americano na Venezuela e está ciente da negociação. A informação inicial foi do jornalista Vene Casagrande. Rapaziada, eu posso estar falando aqui mal de um futuro atleta que exploda aí no cenário nacional e mundial, um jogador de seleção brasileira, mas vou falar a verdade. Não tem condições. Leandrinho ainda tem que comer muito angu para chegar no profissional e se destacar. Jogador que chegou no ano passado aí, no primeiro jogo que ele fez
fez um gol e iludiu a torcida. É um jogador atabalhoado, só sabe correr. Ontem mesmo no Sul-Americano ele entrou no segundo tempo, nas duas primeiros gols da Argentina no segundo tempo ele falhou. Então é um jogador que o Vasco tem que se livrar o mais rápido possível. Seria aí muito importante para o Vasco está emprestando por obrigação de compra. Acho que tem que ser por obrigação de compra para não correr o risco dos sauditas abrirem o olho e devolver esse jogador, que seja por 10 milhões, 11 milhões, 20 milhões, por quanto for. Uma mariola pode levar que o Vasco vai estar aí saindo no lucro, principalmente aí por estar batendo a questão aí da dívida, né, do Paulinho, que é um jogador que veio e é importante para o Vasco, jogador que no último jogo fez até gol. Então acredito que o Vasco tem que fazer essa negociação de qualquer forma, não tem que ficar exigindo muita coisa, porque senão vai acabar desistindo e o Vasco ficando aí com um jogador que, na minha opinião, não vai ter futuro aqui no Vasco. Pode ter até futuro lá fora, num campeonato mais fraco. Aqui no Brasil, eu tenho certeza, não vai render. Ano passado, todas as vezes que ele entrou, depois desse jogo aí de estreia que ele fez, ele decepcionou totalmente, foi testado no ataque, jogando no meio de campo e fraco. Sei nem porque que o Ramon Menezes, que também é outro fraco, tá levando esse jogador para jogar o Sul-Americano. Inclusive aí depois de uma porrada de 6-0, o Ramon Menezes está balançando ali no cargo de treinador da seleção brasileira. Outra informação também, e para terminar esse vídeo, o Atenção Vascaíno trouxe também uma informação que Edgar Lazavia, agente do uruguaio Brian Rodrigues, confirma que as diretorias de Vasco e América do México prosseguem na tentativa de fechar a negociação pelo jogador. Lazavia informa que o interesse do jogador é muito grande de jogar no Brasil e depois de estar próximo em 2024 com o Corinthians, a chance do Vasco é bastante atrativa. Lazavia, no entanto, afirma não ser um negócio fácil pelo prestígio do jogador no México e que somente por investimento alto aconteceria a venda. Hipótese de envolver algum jogador do Vasco no negócio está aparentemente descartada. Rapaziada, isso já está virando uma novela. A gente sabe que o Brian Rodrigues é um excelente jogador, um jogador de futuro, 24 anos, um cara que faz bastante gols, um ponta esquerda muito ágil, veloz, tem muita habilidade. O Vasco deveria estar investindo nesse atleta. Eu acho que o Pedrinho está muito ressabiado aí pela questão da venda da SAF, né? Tem algum imbróglio por trás disso que não está deixando o Pedrinho, né, dar essa atacada final, porque poderia ser aí uma atacada que a SAF no final aí com o investimento do grego poderia estar pagando tranquilamente esse atleta, mas infelizmente deve ter alguma coisa ali que está deixando o Pedrinho com o pé atrás para ele de repente fazer essa contratação aí de 10 milhões de euros, aproximadamente aí 60 milhões de reais. A gente sabe que é uma grana muito alta, não vai ser paga à vista, vai estar sendo aí parcelada, mas mesmo assim pode estar desfalcando, né, o fluxo do Vasco, fazendo com que o Vasco possa se enrolar financeiramente. O Vasco que está entrando agora numa recuperação judicial, então tem que ter paciência, mas a gente sabe que o Vasco precisa de jogador desse nível para poder estar dando aí uma alavancada no elenco do Vasco. A gente sabe que precisa de ponta esquerda, ponta direita para poder aumentar o potencial do elenco. Eu acho que o Vasco deveria cometer essa loucura, contrata o jogador, paga aí 8 milhões, faz aí bem bolado aí com a América do México, 8 milhões aí parcelado aí durante 2, 3 anos aí, e pede à torcida que se associe, vamos puxar aí o sócio torcedor para poder pagar esse jogador. O sócio torcedor já está ajudando a pagar o Felipe Coutinho, então eu tenho certeza que com o engajamento da torcida, se pedir, a torcida vai se enganjar e trazer um jogador que seria aí a cereja do bolo para 2025. Essas daí foram as minhas informações a respeito dessa tarde do Vasco, com poucas notícias, né? O relevante mesmo é a insistência do Vasco no Brian Rodrigues e também na contratação aí do John Murilo, que pode estar sendo envolvido, né, pela venda do Jean David, que muito mal no Vasco, tem que estar saindo. Vamos para frente, vamos buscar Pedrinho, tá demorando demais, mas é isso. Saudações vascaína.